4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. O Cacã completa 25 anos e terá uma homenagem especial em sessão solene desta sexta-feira na Câmara Municipal. Depois da vitória na Câmara Federal, Temer diz que, como meta agora, a votação e a aprovação da reforma previdenciária. Mas o assunto continua gerando muita polêmica. Economia, a retração permanece. Os economistas prevêem dificuldades ainda para esse segundo semestre. O governo, através do INSS, continua convocando beneficiados pelo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para novas perícias. Até 1,5 milhão sendo convocados para a perícia e a gente já adianta, é rigorosa. Você tem veículo, placa final 5 e meia dúzia? Agosto é mês do licenciamento. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. Que não pode passar em branco. O Cacã, Centro de Apoio à Criança e Adolescente de Marília, completando 25 anos de atividades. E nesta sexta-feira haverá uma sessão solene, homenagem ao Cacã pelo seu ótimo desempenho social em Marília. Estamos recebendo Ederaldo Benetti, presidente do Cacã. Ederaldo, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. O que é, antes de mais nada, o Cacã? Cacã, Centro de Apoio à Criança e Adolescente de Marília, recebe crianças de 0 até 17 anos e 11 meses que sofrem negligência, abandono, maus tratos familiar e violência sexual familiar. E essas crianças que são retiradas através do Conselho Tutelar, do Judiciário, a porta de entrada é o Cacã. Número de atendidos atualmente? José Henrique, nesses 25 anos, nós atendemos 3.257 crianças. E hoje, na nossa instituição, temos 13 acolhidos. Bem, uma data que realmente não pode passar em branco. 25 anos do Cacã em Marília. O senhor comenta. José Henrique, nesses 25 anos de existência do Cacã, que foi completado agora no mês de julho, o Cacã está sendo administrado pelo Rotary Club Marília Dirceu, desde 1996. Então, há 21 anos, ele está na mão do Marília Dirceu, sob essa administração. E lá, a gente acolhe essas crianças com o maior carinho, com o maior amor, dedicação, para que essas crianças, quando são retiradas das suas famílias, às vezes elas estão revoltadas, estão sendo maltratadas e às vezes com problemas de saúde, às vezes a mãe já deixa essas crianças, abandona logo na maternidade ou deixa numa caçamba ou numa caixa de sapato na rua, e o Cacã é que recolhe essas crianças e a gente dá o acolhimento a essas crianças para que realmente o trabalho seja feito, para que ela volte para a tua família de origem ou sua família de extensão. Desses acolhimentos, 85% desses acolhidos, a gente faz o trabalho, o judiciário faz o trabalho para que essas crianças voltem para suas famílias de origem. E esses restantes de 15%, elas vão para adoção. A homenagem desta sexta-feira na Câmara Municipal. A homenagem da Câmara ao Cacã. Ederaldo. A gente agradece a Câmara Municipal de Marília de ter lembrado desses 25 anos da instituição de acolhimento Cacã, que faz um bom trabalho aqui na nossa cidade, acolhendo essas crianças, como eu já disse, sofrendo maus tratos, negligência e abandono familiar. Então a gente fica muito contente, nós, a administração, fica muito contente para que a Câmara Municipal de Marília reconheceu o trabalho que é feito pelo Rotary Club Marília Dirceu e por nós, diretoria. Bem, é uma realidade, o país passa por uma recessão e isso tem afetado também as entidades assistenciais. Realidade do Cacã.
como você disse, a gente passa por dificuldade porque a gente tem o acolhimento dessas crianças, a gente recebe dinheiro público, estadual, federal, municipal, mas são verbas que são carimbadas e não são assim, a gente pode gastar do jeito que a gente imagina. Principalmente, a gente tem um prédio de quando a gente iniciou com 170 metros de construção, hoje a gente tem 1.050 metros de obra, tudo isso feito com recursos próprios e parceiros privados, né? Então é muito importante esse reconhecimento que é feito ao CACAN das instituições privadas para que possa dar o suporte para nós, para poder fazer esse acolhimento dessas crianças. 25 anos de CACAN. Ederaldo, mais algum destaque? A gente fica muito feliz de toda a sociedade de Marília, o poder público e os privados acreditar no nosso trabalho que está sendo realizado nesses 25 anos de poder dar o melhor para essas crianças. Porque geralmente essas crianças vêm de famílias muito simples, às vezes de abandono, e lá no CACAN a gente procura dar o carinho, o amor e a satisfação, escola para essas crianças, para que ela possa ter um futuro promissor adiante. Bem, só para a gente concluir, deixa eu aproveitar o Ederaldo, que é também o delegado regional do CRECE, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Estou recebendo aqui a manchete da grande imprensa de São Paulo, Ederaldo. Preço do imóvel tem queda real de 14% em relação a 2015. O que seria isso? E se aplica para os imóveis em Marília e região? José Henrique, essa pesquisa realmente ela foi feita nos grandes centros e realmente teve essa desvalorização nos imóveis nos grandes centros. Marília ainda não chegou ainda, mas eu acredito que dentro de em breve a gente está como corretor de imóveis sentindo muita dificuldade de vender esses imóveis no atual conjuntura do país hoje. Eu acredito que a gente dentro de em breve a gente vai começar a ter essas reduções tanto no preço do imóvel, como também no preço do aluguel, para que possa fazer essas locações e venda desses imóveis em nossa cidade. Preço do aluguel caindo ou ainda não em Marília? Já caiu o preço do aluguel, tanto que o índice do mês passado, ele deu negativo na aplicação do reajuste de aluguel e realmente eu acredito que vai cair mais um pouco também, porque a situação do país não está fácil para poder fazer essas locações, principalmente aqueles imóveis que, além do aluguel, o inquilino ainda tem que pagar IPTU, água, luz e a taxa de condomínio que está, alguns condomínios, até alta demais. Muito bem. Ederaldo, obrigado pela presença. Nem poderia ser diferente, continua sendo o assunto do momento. Foi uma habilidade política e Temer, embora tenha liberado muito dinheiro, foi esperto e conseguiu se safar da denúncia. Segundo especialistas, ele liberou 15 bi do nosso dinheiro em emendas para deputados, como também para a criação de mais cargos e ainda, é claro, para o perdão de dívidas, como por exemplo dos ruralistas. Mas Temer escapou, continua como presidente e, é claro, agora se utiliza da imprensa para comentar, dizendo que não foi uma vitória dele. Não foi uma vitória pessoal, e sim do Brasil. Temer falou. Minhas amigas, eu quero fazer um breve pronunciamento no dia em que a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade, tenho repetido isso com muita frequência, emana da lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer à lei e à Constituição. São os princípios do direito que nos garantem a normalidade das relações pessoais
ou institucionais. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados. E é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa história. Embora seja repetitivo, eu digo que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social. Eu penso que todos sabem que eu não parei um minuto sequer desde 12 de maio de 2016, quando assumi o governo. E não descansarei até 31 de dezembro de 2018, quando encerrarei o governo. Tá aí. Temer fazendo um comentário, dizendo que a vitória não foi dele, sim do país. O cientista político, analista político Luciano Braz falou ao 4 Notícias sobre essa vitória dele, Temer. O Temer, ele passou a maioria da vida política dele no Congresso. Ele sabe muito bem como que funciona o Senado e sabe muito bem como funciona a Câmara dos Deputados. Salvo engano, acho que ele foi presidente da Câmara por 3 vezes, né? O Temer, ele sabe que um governo não consegue andar bem na administração pública se não tiver o amparo do Congresso Nacional. E assim, ele deixa de lado os interesses da comunidade, da sociedade, e atende a alguns interesses de classe. E aí é um paradoxo fronte às propostas de emenda constitucional. Por exemplo, a reforma da Previdência. Os índices apontam um déficit enorme, né, que o arrombo da Previdência esse ano vai superar aí 170 bilhões. Mas ele acaba agora de beneficiar o agronegócio, porque a bancada dos representantes do agronegócio lá em Brasília ele é muito forte. E nesse momento em que ele está precisando dos votos a seu favor, ele beneficia aqueles ligados ao agronegócio que tiveram lucros exorbitantes, né, no ano de 2017, e aí há um prejuízo à Previdência, né? Porque ele começa a renegociar as dívidas das grandes empresas ligadas ao agronegócio com relação à Previdência. Ou seja, então ele começa a onerar quem? Aqueles que não deveriam ser onerados, que é a população. Através do quê? Dos cortes de política pública. Moradia, segurança, saúde, educação e etc. Porque ele, de alguma forma, ele vai ter que tentar cumprir com a lei orçamentária. Me parece que já vai pedir agora uma alteração, né? Que no ano passado ele tinha apontado que ia ser 127 bilhões o déficit, mas agora os economistas já estão convictos que vai passar dos 140 bilhões. Ele precisa então alterar isso, senão ele vai responder por crime de irresponsabilidade. E aí, na mesma circunstância, ele tem que pagar a Previdência. E como que ele vai fazer isso? Cortando as políticas públicas. E aí, o descrédito da população, e é um governo que anda aí à beira do precipício, né? Bem, Temer ficando no cargo, 2 minutos para o senhor comentar o descrédito da classe política em meio a tanta corrupção. Como mudar isso? Só com o povo? Então, a resposta já deu, né? Somente o povo pode mudar a vida política de um Estado através de uma consciência ética, uma consciência moral, e todos assumirem a sua responsabilidade. Nós não podemos ficar tão somente criticando, seja lá qual for o governador, na esfera da União, na esfera do Estado, ou dos estados ou dos municípios. É o momento do povo exercer o seu direito. Por exemplo, a Constituição, ela outorga a todos o direito a uma ação popular. Quando existe o patrimônio público está sob ameaça, uma lesão ao patrimônio público, todo aquele brasileiro que está no gozo dos seus direitos políticos, ele pode entrar com uma ação popular
e reivindicar aí que seja, de certa forma, o judiciário possa analisar se o governo ele agiu com responsabilidade ou não. Pode pedir, qualquer cidadão brasileiro, no exercício pleno dos seus direitos políticos, pode ingressar com uma ação requerendo o impeachment do governador, ou do presidente, ou do prefeito, enfim. Eu acho que vai ficar a cargo da própria população, porque as outras instituições que estão no poder aí, às vezes, deixam um pouco a desejar. Muito bem. Tá aí. Depois desta vitória, Temer diz que agora sua prioridade é a votação e aprovação da reforma previdenciária. O ministro da Fazenda, Meirelles, diz que até outubro espera a aprovação. Será mesmo? E daqui a pouco você confere. Temer tem 5 dias para explicar o aumento da carga tributária sobre os combustíveis. O comércio na expectativa do Dia dos Pais. E vem aí mais uma edição do MEC Dia Feliz. Já, já.